pessoal já começa a se preparar para a corrida dos ratos do dia seguinte. Bom, trazendo mais um vídeo aqui, né, galera? Eu queria falar um assunto agora. Eu acabei vendo um relato, na verdade, né, de um rapaz. Ele estava tentando conseguir alguma pretendente, alguma mulher, né? Ele estava num aplicativo de relacionamento e eu vi que esse rapaz, ele era bem sub 5, né? Como a gente fala aqui na comunidade, aqui, né? No nosso meio aí, né? Esse cara bem abaixo aí, né? Uma aparência bem, como é que se diz assim, inferior. Infelizmente tem que falar real, é inferior, né? Abaixo da média aí, do esperado aí. E esse rapaz, pelo que eu vi, ele tava pagando, né? Usou os recursos ali do aplicativo de relacionamento e tentou de tudo, né? E é como a gente sabe, né? Esse tipo de cara que entra nesse tipo de aplicativo, a gente já sabe o resultado, né, pessoal? Sem êxito. Sem êxito. E isso vai muito com o vídeo que eu falei hoje, mais cedo. Acho que vai ser até uma parte 2 daquele vídeo, isso aqui. É como eu falo pros caras, os caras têm que entenderem que muitos não vão ter chance de atrair uma mulher, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente. Muitos não vão, mesmo que alguns até consigam, principalmente quando o cara é sub 5, pode ser que ele até consiga com muito, mas muito esforço tremendo, mas às vezes, como dizem, o suco não vai valer a espremida, às vezes, muitas das vezes, né? O suco não vai valer a espremida. Porque muitas das vezes vai ser um esforço tremendo. E o cara vai aparecer, às vezes nem vai aparecer uma mulher que ele nem queria realmente, que ele estava esperando, né? E eu queria abordar um outro ponto aqui também, galera. E vou soltar aqui já vou acabar com esse copy já. É sobre o desenvolvimento pessoal, né? Porque eu vi muitos caras falando, não, é só meter academia, né? Faça academia, que tá tudo resolvido, né, cara? É como eu sempre digo, é sempre as famosas receitas de bolo, né? Funcionou comigo, vai funcionar contigo, né? Como se todo mundo tivesse a mesma vida, as mesmas experiências, né? Como se todo mundo fosse o mesmo universo, né? Se eu fiz essa academia, se eu fiquei shapeado, eu venci na vida, você também vai vencer na vida se ficar shapeado, não é? Sempre aquela famosa receita de bolo, né? E eu vou desmistificar isso aqui agora. Cara, se você é feio, sub 5, não siga o conselho desses caras de desenvolvimento pessoal, de esses conselhos baratos, entendeu? Não siga o conselho desses caras. Porque se tu já tentou de tudo, cara, e tu não viu o êxito, não siga os conselhos desses caras. Não siga. Porque não importa o que tu faça, cara. Não importa o que tu faça, cara. Se tu é um cara que desde cedo tu não conseguiu ter muito êxito nos relacionamentos, desde a tua adolescência ali, as tuas experiências, tu vai ser um cara quebrado nessa parte de relacionamento, cara. Eu falo por experiência própria. Tu vai ser um cara quebrado nos relacionamentos. Porque são coisas que tu deveria ter desde cedo, desde a tua adolescência ali, as experiências. E tu não teve, cara. Tu não teve. Eu tive muito pouco, a ponto de nem conseguir uma boa experiência com isso. Não é? E se tu se esforçou, cara, se tu se esforçou bastante e não teve quase nenhum resultado, cara, tem que repensar que o desenvolvimento pessoal não é a chave para isso. Talvez tu apenas tenha que aceitar, cara. Tenha que aceitar que tu não foi feito para atrair mulheres, cara. E é duro dizer isso, mas é a verdade, cara. A aceitação é uma luta diária e talvez é isso que tu tem que fazer, cara. Aceitar. Simplesmente aceitar. E sobre a academia, cara, os caras falam que academia é só fazer academia. Cara, eu vou desmistificar isso aqui, cara. Isso aqui, a academia é um baita de um cope, cara.
Primeiramente, cara, por que a academia é um baita de um corpo, cara? No sentido de tu vai conseguir atrair alguma mulher. Porque, cara, a maioria das vezes, cara, se tu for te propor a fazer uma academia, primeiro ponto, cara, vamos falar aqui da questão financeira, cara. A academia, cara, não é só tu simplesmente ir lá puxar um ferro, cara. Se tu é um cara, por exemplo, obeso, ou do tipo ectomorfo, bem magrinho, cara, que é mais difícil ainda de conseguir peso, né? Conseguir massa muscular, né? Shape, né? Porque o ectomorfo, na medida que ele come, ele perde, enfim, ele respira e dá um espirro, ele já perde tudo, né? Tem a questão financeira, cara. A maioria das pessoas ganha um pouco no salário mínimo, cara. E a academia não é só tu lá puxar ferro, pagar mensalidade e tu puxar um ferro, cara. A academia envolve suplemento, envolve tu se alimentar bem, envolve tu abdicar de um monte de coisas, entendeu? Muitas vezes o cara tá acostumado a comer as coisas que ele gosta ali, lanches, essas coisas, e muitas vezes tu vai ter que abdicar disso, cara, e não é uma coisa fácil tu abdicar disso daí. Sem falar, cara, que tu vai ter que gastar com suplemento, tu vai ter que gastar com creatina, dependendo de umas coisas até a mais aí, não, suquinhos, algumas coisas a mais, se tu quiser ter um resultado rápido. E essas coisas demandam dinheiro, cara. Demandam dinheiro, cara. Um pote de creatina mais barato, aí, pelo menos aqui que eu vi, cara, é uns 100 reais, cara. Entendeu? Uma marca ali, sei lá, vamos dizer uma marca ali barateira, né? É 100 reais, cara. Aí se tu for optar por pagar por uma marca melhor aí, cara, tu vai pagar bem mais, cara. Então, e mais a alimentação, cara. Alimentação, né? Muitas vezes tu vai ter que ir num nutricionista, cara. E isso tudo demanda dinheiro, cara. Demanda dinheiro pra um cara que ganha R$1.400, R$1.500, cara. Né? Às vezes o cara tem que pagar aluguel também e tudo mais, né? Então, cara, esse é o primeiro ponto, que a academia não é a solução, cara. Não é a solução. O segundo ponto, cara, que às vezes envolve muita genética, cara. Tem muitos caras aí que às vezes vai ficar malhando 1000 anos aí e vai demorar um tempão pra conseguir um shape, cara. Entendeu? Eu conheço um cara aí que ele já malha uns 2 anos e o cara praticamente não mudou em nada, muita coisa não, cara. E isso que ele toma creatina, toma BCA, toma outras coisas aí. E, cara, eu conheço o cara, pra mim não mudou muita coisa não, cara. Teve até alguma mudancinha ali, mas nada de drástico, cara. Do cara ficar, nossa, agora o cara tá com o shape dos deuses. Nada demais, cara. E esse cara ainda tá sozinho. Ele é um cara assim também, meio sub-5, também tá sozinho, cara. Já vocês veem, o cara já tá malhando quase 2 anos. Então, aonde que a academia tá resolvendo isso? E envolve genética, cara. Às vezes envolve genética, cara. É uma coisa demorada, principalmente pra quem aí tá, sei lá, num nível de obesidade muito alto, né? Vai demorar um bom tempo aí, cara. E vamos dizer que tu até consiga um shape, cara. Vamos dizer sim que tu consiga um shape também. Tem um outro ponto aí, né? Muitas das vezes, cara, o que tu vai atrair, dependendo se tu conseguir atrair alguma coisa, na maioria das vezes, cara, tu vai atrair, se tu for um sub-5, né? Um shape, muitas das vezes, cara, tu vai atrair viado, cara. Pode ser que o YouTube até me censure esse canal aqui, esse vídeo aqui, pra eu estar falando, mas tu vai atrair Yag, cara. Yag. Muitas vezes tu vai atrair Yag, porque é o Yag que gosta de cara shapeado, né? Que eu vejo aí. Muitas das vezes esses caras aí, né? Tu vai esperar um resultado e vai vir outro, né? Outras vezes também as mulheres do Vale das Baleias, né? Porque pensa, cara, tu tudo malhando 2, 3 anos, te alimentando direito ali, né? Abdicando de um monte de coisas, né? Abdicando de um monte de coisas pra ter um corpo bacana ali, né? E aí tudo que te aparece é uma mulher que ela não sequer nem bota o pé na academia, ou às vezes bota o pé na academia, treina um mês só e já desiste, né? Uma mulher sedentária. Às vezes uma mulher, não digo nem da Vale das Baleias, mas às vezes até uma magrinha, mas sedentária também, né? Que com o tempo ali já vai perdendo toda a gostosura, né? Porque o tempo é implacável até com elas também. E aí tu pensa, todo esforço que tu tá fazendo, cara, pra receber tão pouco, né? Tão pouco, né? Então por isso que a academia também já é um copy absurdo, cara. É um copy absurdo. E entra muito aquela questão que eu fiz um vídeo aqui, que já não tá mais aqui no canal, que é da questão do jardim, né? Cuide do seu jardim, que as borboletas virão. Muitas vezes tu vai cuidar do teu jardim, cara, e o que vai vir, em vez de borboleta, vem zangão, cara. Às vezes vai vir tu é um cara, tu até tem um trabalho bacana aí, tá se cuidando e tudo mais,
né? De repente é concursado, é um betinho concurseiro aí, né? Cuidando da saúde, buscando shape, né? Muitas das vezes o que vai vir pra ti, cara, às vezes pode vir uma emissol aí, né? Com um filho aí. Enquanto tu não tem filho, ela vai aparecer com um filho aí pra oferecer no relacionamento, né? E aí tem mais essa, cara. Tu vai estar te cuidando, né? Te desenvolvendo ao máximo aí pra receber tão pouco, né? Que às vezes nem vale a pena, né? Como diz, o suco não vale a espremida, né? Cuide do seu jardim que os zangões virões. Então, cara, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, cara. Cara, não tem o que tu mudar, tu tem que aceitar o que tu é, cara. Entendeu? Se tu foi beta ali na adolescência, não teve nada de sorte com as mulheres, cara. Tu não tem que tentar mudar o que tu é, tu tem que ser o que tu é, cara. E aceitar isso, cara. Às vezes é simplesmente uma questão de aceitação, cara. Mas se quiser buscar academia, busque. Mas que não crie muita expectativa nisso, cara. Não crie muita expectativa nisso, cara. Entendeu? E aceitar, cara. Aceitar que você tem que aceitar que infelizmente muitos homens foram sabotados pela natureza, cara, né? Muitos homens foram sabotados pela natureza e vão ficar sozinhos, cara. Entendeu? Tem muitos caras que vão tomar na cabeça, que nem esse rapaz que eu vi no relato aí, que foi lá e gastou os recursos dele lá e viu que não deu em nada, né? Muitos vão aprender sanador mesmo. Quem for esperto vai aprender aí com os canais aí que tá alertando aí, como o meu aí. E vai enxergar, né, cara? E vai tirar aí pelas próprias experiências aí, né? Muitos também vão ter que aprender por experiência própria, né? Como esse rapaz aí, né? Do aplicativo. Então, galera, a natureza simplesmente nos sabotou, cara. Nos sabotou. Você tem que considerar que talvez Deus, né? Ame alguns e não ame todos, né? Tem os seus preferidos, né? Se ele existe, ele deve ter os seus preferidos, né? E nós, os sub-5, não somos os preferidos dele. Então, cara, se tu tem dificuldades aí, cara, acho que é mais uma questão de aceitação mesmo. Procurar fazer outras coisas da vida mesmo e lutar diariamente pra aceitar isso, cara. E como eu falei, né, no último vídeo, se preparar pra ficar sozinho, cara. Quando eu ficar velho, né, se caso chegar até a velhice. E pode aceitar conselho desses caras aí, cara, porque geralmente é os caras que ficam dando esses conselhos bobos aí. E como eu falei, né, caras que falam que vocês não estão perdendo nada. Como um cara que não teve experiência nenhuma na adolescência, cara. E consequentemente até na vida adulta ele não vai estar perdendo nada se ele nunca teve a oportunidade de experimentar. Como que ele vai tirar a conclusão que ele não perdeu nada? Mas sempre quem fala isso é o cara que já aproveitou tudo, né? É o cara que já aproveitou, que já passou o rodo em geral aí, né? É o cara que... Mas quer dizer pra ti, pro Betinho aí, o rapaz ali que tá querendo ter alguém, que ele não tá perdendo nada, cara. Outra coisa, galera, que os caras falam sobre que a autoestima, cara, autoestima, né, que a academia dá muita autoestima, cara, que o cara tem que ter autoconfiança, né, pra pegar as mulheres, né, que muito falam, as próprias mulheres falam isso também, né. Cara, como que tu vai ter autoestima se a tua vida inteira tu passou sendo rejeitado, cara? A tua vida inteira tu passou na miséria sexual e afetiva? Não tem como um cara sub-5, um cara desses, que é rejeitado constantemente, desde novo, ter uma autoestima, cara. Entendeu? Não tem como, porque a autoestima, cara, ela se dá pelo fato das experiências da vida que tu vai construindo na vida, e experiências positivas, cara. É isso que vai te dando autoestima. Se tu não teve nada de experiências positivas na vida, eu nem falo só de relacionamento, mas de tudo no geral, né? Se tu não teve quase nada de experiências positivas na vida, cara, consequentemente tu não vai ter uma autoestima boa, cara. Tu vai ser um cara que vai viver se sabotando, viver se colocando pra baixo, pensando que tu é um zero à esquerda. Porque a própria vida te entregou isso, né? A própria vida te entregou essa miséria aí, né? Miséria de relacionamentos, miséria de conexões, misérias de oportunidades, né? Boas, né? Então, a pessoa, o homem, só passa a ter uma boa autoestima, cara, se ele tem boas experiências na vida, cara.
experiências em relacionamentos, não é? Se o cara não teve nada disso, simplesmente passou na miséria aí, como que um cara desse vai ter autoestima, vai desenvolver uma autoestima boa? Não tem como, cara. Então eu falo pra vocês, que são sub-5 que estão me olhando aí, cara, às vezes é só uma questão de aceitar, cara. Por mais que seja doloroso, aceitar, cara, aceitar mesmo. Porque nem todos vão ter final feliz. Eu sou um, cara, eu não vou ter final feliz, não. Já sei disso. E tô lutando diariamente pra aceitar isso. E acho que vocês deveriam fazer o mesmo, cara. E alguns aí tu vai ter que tentar comprar com o GP, cara. Falam que porque é fracasso, pegar GP, cara, as do job, né? Nem a GP, mas hoje em dia que se fala. Hoje em dia se fala as do jobs, né? Mas é o que resta pra muitos aí, cara. Muitos aí vão ter que pular para os jobs, cara. E depois de uma certa idade, cara, se tu acha que depois de velho tu vai, ainda assim tu acha que tu vai ter, tu sendo sub-5, e tu chegar ali nos 30, 35 anos, 40, 50, tu ainda acha que vai dar pra competir, correr atrás, nessa corrida dos ratos atrás de mulher, cara? Sinto muito, cara, vai se ver pior ainda. É aí que tu vai ter que copar com o GP ou simplesmente aceitar, cara. Simplesmente aceitar, cara. Então, pessoal, parem de aceitar conselhos inúteis desses puas, desses caras aí que já te aproveitaram o lado bom da vida. E queria dizer pra vocês que não tiveram experiências nenhuma. Dizer que vocês não estão perdendo nada. Não aceito o conselho desses caras. Vocês têm que tirar a conclusão própria pelas experiências de vocês. Porque pra esses caras é muito fácil eles falarem que tu é vitimista, que tu tá se vitimizando, quando eles nunca passaram pelo mesmo que tu passou. Porque é sempre assim, né? A pessoa ela só julga quando ela não passa pelo mesmo que tu. Quando ela passa pelo mesmo que tu, ela vai ter uma empatia maior por ti, não é? Assim como eu tenho empatia por vocês, porque eu sei, eu passei e ainda passo por isso, né? Então eu consigo me colocar no lugar de vocês, desse cara aí que, né, quebrou a cara ali no aplicativo. Claro que eu nunca investi dinheiro nesses aplicativos, mas eu já fui nesses aplicativos aí também e tirei a minha própria conclusão, cara, que é tudo uma farsa. É tudo uma farsa. É que nem em casa de aposta, né? O beta nesses aplicativos foi feito já pra perder, cara. Ele já entra perdendo. A partir do momento que ele cria um perfil ali, ele já perdeu. Ele não precisa nem dar a primeira curtida em algum perfil de alguma mulher aleatória ali. Só o fato de ele já criar um perfil ali, baixar o aplicativo no telefone dele, e ele já perdeu. Então, galera, não siga esses puas aí, esses caras aí que ficam falando. Não, é só se desenvolver, entendeu? Porque vocês vão quebrar a cara. Se é pra se desenvolver, cara, se desenvolvam sim, cara. Não parem no tempo, né? Mas se desenvolvam por alguma outra coisa, algum outro objetivo que não seja mulher. Porque se for por mulher, cara, achando que não falam, vou me desenvolver porque dizem que mulher também é consequência, cara. Às vezes não, cara. Às vezes tu vai te desenvolver e nem assim vai acontecer nada, cara. Outra coisa que eu também quero desmistificar aqui, cara. Os caras vendem o desenvolvimento pessoal como se o desenvolvimento pessoal em si faz muita coisa. Por exemplo, eu estou malhando, eu estou estudando, eu estou não sei o que, melhorando. Então eu não vou fazer nada que as mulheres vão cair do céu pra mim. Eles vendem, podem reparar que quando o cara que fala isso, parece que ele tá vendendo como se mulheres fossem cair do céu a partir do momento que começa a se desenvolver. O jeito que eles falam, né? E isso é outra mentira, cara. A verdade é que se tu não chegar, mesmo que tu se desenvolva, tu ainda vai ter que dar o primeiro passo. Se tu quiser alguma mulher, cara, tu ainda vai ter que dar o primeiro passo, cara. De ir lá, conversar, se expor, né? Trocar ideia, né? Fazer papel de bonobo, né? Porque geralmente quando tu é um cara assim que tu é mais racional e tu quer conversar com as mulheres, tu vai ter que fazer papel de bonobo. Vai ter que reduzir o teu QI pra 50, né? Pra conversar com a maioria. Eu digo a maioria, não todas. Até porque tem mulheres no meu canal aí que, né, demonstraram que também acordaram pra realidade, então eu não cabe a mim também generalizar aqui, né? Mas digo a maioria, né?
Então, cara, tu vai ter que dar o primeiro passo, porque se tu ficar esperando, cara, elas não vão dar o primeiro passo, porque elas têm um monte de gados, cara, elas têm um monte de pretendentes na volta delas, todo dia, desde as mais feinhas até as mais tops, cara. E elas não vão dar o primeiro passo, cara, elas não vão dar. Elas só dão o primeiro passo e dão sinais quando tu é muito acima da curva, cara, quando tu é um cara top de linha, quando tu é um cara de alto calibre, quando tu é um famoso, que nem esses Gustavo Lima, que elas se atiram no palco lá pra eles, lá, esses caras aí famosos, né? Agora quando tu é um cara comum, mas que tá se desenvolvendo, se tu quiser alguém, cara, tu vai ter que dar o primeiro passo, cara. Porque se tu esperar que só o desenvolvimento pessoal em si faça alguma coisa por ti, cara, não vai fazer, cara, não vai fazer. Tu não vai fazer, cara. Tu vai ter que dar o primeiro passo de qualquer jeito, porque elas não vão dar o primeiro passo de chegar até ti. Porque se tu esperar, tu vai ficar na seca do mesmo jeito. Então tu não tem pra onde correr, cara. Então é isso. O que eu tenho pra dizer é que parem de seguir esses conselhos inúteis, cara. Tirem as conclusões de vocês pelas experiências de vocês, cara. Não pela conselho desses caras aí. Só faça shape, não, só faça shape. Às vezes o cara nem sabe como é que tá com a tua condição financeira, se tu tem condições de meter o shape, né? Se tu tem condições de ir lá e pagar um monte de suplemento caro, uma nutricionista, dependendo do caso, né? Às vezes o cara nem sabe a tua condição, mas simplesmente só vende pra ti. Vai lá e mete shape. Como uma receita de bolo. E eu não sou contra o shape, não, cara. Eu não estou dizendo que, né? Eu mesmo gosto de exercício físico. Já malhei, sim. Agora não tô malhando aí, por enquanto, mas faço sempre que mudar. Eu faço, sim, um exercício de calistenia, né? Mas é mais pra manter o corpo ativo mesmo, né? Nem tô mais com essa utopia de querer shape, né? Porque eu sei que isso aí tem que ter dinheiro, tem que ter todo... E uma coisa que eu percebi, cara, eu já malhei sim em academias aí, cara, e uma coisa que eu percebo, cara, é que muita gente que malha em academia é gente que já tá meio que com a vida meio que confortável já, cara. Que tem dinheiro pra ali comprar suplementos, né, um monte de coisa e realmente seguir uma dieta, cara, bacana pra conseguir um corpo bacana, né. Às vezes até tem um nutricionista, tem uns aí que tem um personal trainer específico ali, né. Esse pessoal, ele já tem uma vida confortável, cara. Aí o Betinha que ganha R$ 1.400, tu acha que ele vai ter dinheiro pra pagar uma academia, suplemento, né? E ainda nutricionista, personal trainer, dependendo do caso. Não vai, cara. Não vai, cara. Então, galera, às vezes se tu não teve experiência, se tu já sempre foi um escanteado desde cedo, cara, às vezes é porque a vida te sabotou. A vida te sabotou, a natureza te sabotou. E às vezes o teu destino já tá traçado mesmo. Porque é aquilo, né? Como eu falei, nem todos vão ter final felizes. Então, é mais uma questão de aceitação. Parem de seguir conselhos estúpidos desses caras aí. Tentem tirar as conclusões de vocês pelas experiências de vocês, cara. Eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse aí, né? Vamos lá, né? Terminar o domingo à noite, né? Melancólico, frio. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos aí. Em breve eu vou estar falando com vocês aí, soltando mais alguns vídeos aí. E é isso. Valeu, fui.